Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o Fernandinho, jogador que é ídolo do Manchester City, estava já há um certo tempinho no Atlético Paranaense e anunciou que não vai permanecer para essa disputa da Série B, para essa temporada de 2025 no geral do Atlético, beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então, separei aqui uma fotinha do Fernandinho e também uma guia, eu já vou destacar que eu peguei aqui no GE, beleza? Para quem quiser depois dar uma olhada também, para trazer aqui a maior quantidade de informações sobre essa despedida, né? O Fernandinho não vai mais jogar pelo Atlético Paranaense, beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, Fernandinho se despede do Atlético, momento de seguir novos caminhos. O jogador posta mensagem nas redes sociais e encerra a segunda passagem pelo Furacão. Ele foi revelado pelo Atlético e voltou depois que ele sai do Manchester City, né, onde foi ídolo. É, Voltou para o Atlético e agora com esse rebaixamento não vai permanecer. E a gente vai comentar aqui um pouquinho a respeito. Aqui tá a postagem que ele colocou, né? Que ele colocou o seguinte: ao voltar para casa depois de muitos anos, fui recebido de braços abertos. Todas as vezes que vesti a camisa do Atlético, fui acolhido com carinho e respeito por todos os torcedores. Levarei isso para sempre. Chegou o momento de seguir novos caminhos, mas saio com a certeza de que o vínculo com o CAP nunca se quebrará. Com carinho e gratidão, Fernandinho. Cara, eu já queria destacar que eu queria entender qual que é o sentimento do torcedor do Atlético Paranaense em relação a essa saída do Fernandinho. Porque o pensamento, putz, eu acho que inconscientemente havia um sentimento de tipo, o Fernandinho tá abandonando o clube, talvez em uma das situações mais difíceis da história do clube. Depois de tanto tempo na Série A, já consolidado como um time de alto escalão do futebol brasileiro, brigando por títulos em Copa do Brasil, em Sul-Americana, em Libertadores, né, chegando em final recentemente, e agora indo para a disputa da segunda divisão. E justo o cara que voltou podendo ser a grande referência tanto técnica quanto no quesito liderança desse time, tá indo embora. Só que eu, como eu não torço para o Atlético Paranaense, eu acho que eu consigo fazer uma análise um pouco mais fria nesse sentido. De tipo, o contrato dele estava no final, é um cara de 39 anos. Quando você passa por um momento ruim, o ideal é revelar o máximo de jogadores possíveis com uma média de idade mais baixa para a partir daí, quando você voltar para um nível competitivo, esses caras estarem valorizados, você ainda ganhar financeiramente a partir daí. O Fernandinho com 39 anos não tem um valor de mercado alto, ninguém ia chegar e pagar 5, 10 milhões de reais nele. Um cara de 19 anos, se apresentasse um futebol minimamente parecido com o que o Fernandinho ainda consegue apresentar, é vendido por 80, 90 milhões de reais. O futebol hoje gira em torno de valor de mercado, gira em torno da idade do cara para você ter um retorno financeiro. E acaba que o Fernandinho poderia permanecer no Atlético? Poderia, mas eu acredito que ao longo do tempo, ao longo dessa própria disputa de Série B, ele iria virar reserva, como foi nessa reta final de Série A em vários momentos. Então, assim, eu acho que tanto para o Atlético, tanto para o Fernandinho, querendo ou não, a melhor escolha era a saída dele. Eu fico curioso para entender aonde que ele pode jogar agora. Porque, que nem eu falei, o Fernandinho tem 39 anos, cara. E não é que ele, tipo, se o cara fosse zagueiro, ou até mesmo um centroavante, às vezes com a idade você ainda consegue desempenhar um bom futebol. Agora, você sendo volante, a idade pesa demais. Porque você tem que ajudar na construção, quando perde a bola, tem que ajudar na parte defensiva, sempre numa intensidade muito alta, e a idade acaba pesando muito. Então, fica esses pontos de vista. Então, aqui, ó, o jogador chegou a tratar anteriormente sobre uma possível permanência, algo revelado por Paulo Autuori durante o ano, mas a situação do clube mudou após o rebaixamento para a Série B. Desde então, Fernandinho não recebeu o contato da diretoria para tratar sobre o assunto, algo que pegou o volante de surpresa. Então, aqui a gente já percebe que não necessariamente o Fernandinho quis ir embora. Às vezes, o clube, no projeto do clube para essa Série B, e a temporada de 2025 no geral, não é só a Série B, né? Tem o Campeonato Paranaense, tem Copa do Brasil. Às vezes percebeu isso que eu falei. A idade pesa, querendo ou não. O Fernandinho estava no Atlético desde 2022, quando voltou ao clube, onde começou a carreira.
após uma passagem vitoriosa pela Europa, com camisas do Shakhtar e principalmente pelo City, onde ele foi multicampeão e é ídolo, que nem eu comentei. Beleza? Nesse retorno para o Atlético, o Fernandinho fez 117 jogos com 13 gols e 15 assistências, tendo então 28 participações a gol, 28 participações em 117 jogos, basicamente a cada 4, 5 jogos ele tinha uma participação a gol, mas ele é volante, não é o principal objetivo dele dentro de campo, né? Ele foi bicampeão paranaense, além de vice da Libertadores em 2022, quando perdeu para o Flamengo, né? Em 2024, o Fernandinho amarga um dos piores momentos da história do clube, com a queda para a Série B no ano do centenário. O jogador ficou fora por 2 meses com uma grave lesão muscular, e a ausência dele em campo resultou em uma queda de rendimento do clube, que somou 2 empates e 6 derrotas nesse período durante a Série A. Fernandinho buscou acelerar a recuperação, fez um trabalho específico com o médico Ramon Colgatti. Colgatti, isso, escova o dente. Especialista que já tratou grandes nomes do futebol, como Neymar e o Guardiola. O jogador voltou no sacrifício, faltando 9 jogos para a reta final do Brasileirão. Que nem eu falei, ele não era nem titular a maioria desses jogos. O Atlético vive uma reformulação no elenco desde o rebaixamento. Além do Fernandinho, mais 10 jogadores devem deixar o clube. O meio-atacante Nicão também não teve o contrato renovado. Thiago Heleno e Pablo não estão nos planos, apesar de possuírem contratos até o fim de 2025. Como eu falei, nesses momentos você tem que fazer uma reformulação geral. E essa reformulação, na minha visão, passa principalmente por ter jogadores mais jovens. Você não pode ter só jogadores jovens, porque a gente sabe que Série B é muito pesado. A parte física é muito importante, a experiência também. Então, assim, você tem que ter alguns jogadores experientes, mas a grande maioria tem que ser jogadores jovens, com gás, que ainda buscam uma ambição muito grande na carreira deles. E acaba que o Thiago Heleno tá indo pra reta final de carreira. O Nicão também já tem uns 30 e poucos anos. O Fernandinho, 39, que nem eu comentei. O Pablo é muito identificado com o Atlético, mas perdeu muitos gols nessa reta final de brasileiro também. Então acho que essa reformulação, querendo ou não, é o correto a acontecer com o Atlético Paranaense. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Comenta o que você achou a respeito dessa não permanência do Fernandinho, do próprio Thiago Heleno, do Nicão, do Pablo, que nem eu comentei aqui nesse final do vídeo, mas principalmente o Fernandinho, que eu acho que é bem marcante para o clube. O Thiago Heleno também, que é muito identificado com o clube, é com certeza, na minha visão, um dos maiores zagueiros da história do Atlético Paranaense. Tá há muito tempo no clube e é muito identificado, né? Se eu não me engano, antes do Atlético, ele era do Figueirense, né? E com certeza o auge da carreira dele também é justamente no Atlético Paranaense. Então são caras identificados que vão deixando o Atlético, mas que nem eu falei, em um momento ruim assim, essa reformulação ela é necessária. Você não pode ter só jogadores jovens, mas essa reformulação tem que passar por ter mais jogadores jovens e acaba que esses jogadores de mais idade acabam perdendo espaço e a saída deles é inevitável, tá bom? Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!